como fazer cálculo de tempo entre abertura e fechamento no script, com vários status entre eles. E aí pessoal, tudo 100%? Como vocês viram no vídeo da semana passada, a gente fez o cálculo de vários status usando a função if, né, previous, interval. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, que é calcular da abertura para o fechamento, quanto tempo levou, sem saber quantos status tem entre um e outro. Então pode ser que não tenha o fechamento, pode ser que tenha, ou pode ter vários status entre os dois e a gente não sabe essa quantidade de status. E aí eu vou mostrar como fazer esses cálculos. Essa função, claro que tem várias formas de fazer isso, né? Tem várias opções, inclusive uma delas é usando o mapping. Mas senão, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só o exemplo mais simples. E aí quem quiser que eu faça o exemplo usando o map, coloca aí nos comentários que eu faço também, tá bom? Então, a gente vai usar uma característica do AQL, que é a concatenação. Tá aqui na tela, vocês podem pausar o vídeo e ler sobre isso, acessar o link, né? Aqui no help da Click, para saber como que a gente faz concatenação automática, concatenação forçada, ou como prevenir uma concatenação, né? Como evitar uma concatenação. Então vamos aqui, vou pegar o mesmo exemplo, tá? Para a gente fazer esse caso. Vou comentar esse código aqui, criar uma nova seção e carregar o arquivo de chamado. Então carregamos aqui o arquivo com os chamados e aqui a gente vai colocar um where. Where match status do chamado, abertura e fechamento. Okay? Vou carregar isso aqui, 7 segundos para carregar. Vamos ver o nosso modelo de dados. Então agora a gente tem aqui abertura, fechamento, abertura, abertura. E aí lembra do 87 lá que tinha vários status? Ó, só tem abertura e fechamento. Abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, abertura. Tranquilo, né? Então vamos pegar aqui o código que a gente usou no outro script. Então Ctrl C, aqui, vírgula, Ctrl V. Dá o comentário. Então olha só, se o número do chamado igual previous número do chamado, linha atual menos linha anterior, em dia, hora, minuto, senão vai ficar nulo. E aqui vai ser tempo aberto. Porém apenas, né, o que tem a abertura e fechamento. Vamos carregar isso aqui, 21 segundos, 3.600.000 linhas. Vamos olhar aqui no nosso modelo e olha só o que aconteceu aqui, pessoal. O código 82, de 19:22:40 até as 19:25:26, deu 2 minutos. 22 para 25, né? Com a diferença aqui, 2 minutos. Beleza. Porém, se a gente observar aqui, ó, o código 87, ele abriu às 19:28 e fechou às 20:06. E tá dando aqui 7 minutos. Tá errado, né? Aqui a gente tem das 19 até as 20, ó, bem mais do que 7 minutos. Se fosse até as 20:28 já daria 1 hora. Então é muito mais que 7 minutos. O que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quando a gente faz a carga dos dados, isso aqui acontece depois disso. Ou melhor, esse cálculo acontece antes disso. Então ele está calculando, na verdade, aqui o tempo de um status para o outro e depois eliminando as linhas. A gente precisa que ele faça isso depois que ele carregar as linhas. Então ele tem que carregar as linhas para depois criar essa medida, concorda? Então aqui a gente vai mudar para o seguinte, ó, vou remover isso daqui e vou fazer aqui load todos os campos, vírgula, o campo novo que a gente quer criar. E um ponto e vírgula aqui no final. Ou seja, eu preciso que primeiro ele carregue apenas o que for abertura e fechamento e depois ele calcule o tempo. Então a gente vai usar um preload para fazer isso. Vamos ver agora a diferença do resultado? 25 segundos, 3.600.000 linhas. E agora a gente tem aqui, ó, código 2 não teve mudança porque já não tem status entre eles, né? Mas aqui no código 87 já deu aqui 38 minutos. Aí sim tá de acordo, né? Quase um pouco mais de meia hora entre a abertura e o fechamento, ok? Então cuidado na hora de você usar o previous e o junto, porque cálculo acontece antes dele fazer o filtro. Você pode primeiro filtrar para depois fazer o cálculo usando um preload para isso. Pô, Adelan, mas e os outros status? Os outros status a gente carrega da seguinte forma.
not exist. Pausa o vídeo aí e escreve nos comentários qual o campo que eu tenho que colocar aqui no alt exist. Já pausou? Já escreveu? Então vamos lá. De cara a gente imagina que tem que ser esse campo, num chamado, certo? Porque a gente vai colocar o número do chamado aqui no existe, porque tem que ser o ID. Mas se você colocar o número do chamado vai ter problema, porque o número do chamado existe várias vezes e ele existe mesmo se não para os outros status, né? Então não é para carregar o que não existe no número do chamado, é para carregar o que não existe na data hora do chamado. Esse sim me dá certeza de que eu não vou carregar a abertura e fechamento que eu já fiz o cálculo antes. E aí sim eu posso fazer o mesmo cálculo aqui, porém isso aqui vai ser o meu campo de status, o tempo do status. Aqui é o tempo de aberto e aqui é o tempo do status. Para os mais atentos, sabe que isso aqui vai dar um problema, porque eu estou carregando aqui um preload e o problema não é por causa do preload, mas sim porque aqui o nome do campo é tempo em aberto e aqui o campo é nome status. Então eu preciso ou forçar a concatenação ou fazer uma concatenação automática. A concatenação automática é mais rápida do que a concatenação forçada. Mas o quanto mais rápido? Vamos testar? Eu vou escrever aqui a concatenação forçada. Vamos executar e ver o tempo. 42 segundos, 4.300.000 linhas. Então a gente tem o código de abertura até o fechamento, abertura até o fechamento e o campo status. E como aqui não dá para a gente ver todas as linhas, vamos criar aqui uma tabela com o tempo ordenado pelo código de chamado que a gente consegue ver. Olha só. Então aqui da abertura ao fechamento foi 2 minutos. O código 87 da validação da abertura até o fechamento foi 38 minutos, mas da abertura até a validação foi 30 minutos. E da validação até o fechamento, como a gente fez a carga do not exist, ele não carregou. Se eu remover o not exist, ele vai carregar aqui também, porém ele vai duplicar a linha, né? Que aí vai ter o fechamento 2 vezes. Para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que vocês não assistem vídeos longos, né? Eu vou deixar aí de novo nos comentários. Quem quiser saber de que forma que a gente pode ter aquela coluna como estava antes aqui, somando o tempo de status, eu ter o tempo de status normal, igual a gente fez a primeira vez, e também ter abertura e o fechamento, porém dessa vez usando o apply map, ou usando o mapping, né? Ao invés de usar um join ou coisa parecida, deixa aí nos comentários, e aí eu gravo um vídeo também mostrando mais essa opção dentro desse mesmo exemplo, de como que a gente pode fazer aqui o tempo de status sendo calculado de um status para o outro e ter uma coluna aqui calculando da abertura ao fechamento o total. Coloquem aí nos comentários também se vocês querem ver fazendo tudo isso aqui sem ser pelo script, ser direto aqui no layout usando a função above, ok? Valeu, pessoal! Aqui no final vai ter... Pera. Esqueci de fazer aqui para mostrar a concatenação automática, né? Então vou tirar aqui a concatenação forçada, escrever aqui tempo aberto e aqui em cima tempo status. Então esse campo existe aqui, esse campo existe aqui, porém ambos com nulo. Aí vai acontecer a concatenação automática. Vamos ver quanto tempo isso leva. Feito. Agora sim, até o próximo vídeo. Wicked!